Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Só Entre Nós. Meu nome é Fabiano Murgia, sou psicólogo clínico, escritor, palestrante e estamos de volta com a série Saúde Mental. O nosso convidado de hoje é Leandro Nunes. Ele é médico psiquiatra com formação em psicogeriatria pela USP, é psicoterapeuta com ênfase em atenção psicossocial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduado em logoterapia e análise existencial. Atua também como vice-diretor da AME Osasco e coordenador do NUSAME, Núcleo de Saúde Mental e Espiritualidade da AME São Paulo. E hoje o nosso tema é a mente, a dor e o sentido de vida. O que está faltando em nós? Leandro, seja muito bem-vindo. Olá, Fabiano. Olá, aqueles que nos ouvem por aqui. Uma alegria, meu amigo, receber seu convite, poder estar um pouquinho com vocês aqui, o pessoal que te acompanha. Um grande prazer. Vamos bater um papo aqui, vamos ver que a gente consegue entender essas histórias aí. O que você tem para mim aí? Vamos ver. Obrigado, seja novamente muito bem-vindo. Aqui o nosso objetivo é ajudar pessoas, basicamente. Levar informação com qualidade, com atenção a todo mundo que de alguma maneira não tem condição de ter essas informações por outras vias. Então, você caridosamente doou o seu tempo para poder falar conosco aqui. Então, seja muito bem-vindo. E para começar, Leandro, a gente sabe que o Brasil está entre os países mais ansiosos do mundo. Se eu não me engano, é o primeiro ou segundo do ranking. Terceiro, se não me falha a memória, em depressão. E os transtornos mentais são as principais causas atualmente no afastamento do trabalhador, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Mas será que estamos olhando para isso como eu posso dizer, de uma maneira adequada? Será que estamos olhando apenas para o sintoma? É isso que iremos tentar bater um papo hoje aqui. A pergunta é: será que existe algo mais profundo nisso tudo que a gente está vendo por aí, Leandra? Diz um pouco para nós. Acho que essa é um pouco, é bem o cenário que a gente vem encontrando dentro das questões que hoje envolvem a saúde mental. A gente pode olhar, como você trouxe, em aspectos que são de âmbito, às vezes, relacionais, familiares, a gente pode olhar em aspectos sociais, educacionais, profissionais. Nunca se viu tanto o olhar para a saúde mental, mas isso não se dá simplesmente por um protocolo. Isso é uma necessidade que foi se apresentando e que cada dia mais me parece que a gente ainda tem que entender melhor para realmente conseguir cuidar. E nesse entender melhor, eu acho que o que normalmente nos coloca numa dinâmica de busca, naturalmente, são os sintomas. Então, é através da sintomatologia que se expressa de uma maneira sofrida, dolorosa, disrupturas, ansiedades, sobrecargas, depressão, essa série de alterações clínicas que, de alguma maneira, mobiliza em nós o mal-estar e nos coloca à busca de algum tipo de solução. Quando isso chega dentro dos consultórios médicos, psicológicos, aonde se pode oferecer algum tipo de olhar para essa demanda, a gente vai entendendo que sim, existe num primeiro momento ali uma forma aguda e às vezes até crônica já de expressão do sofrimento, e aí a gente vai encontrando histórias das mais diversas. Só que existe também nesse processo elementos que vão se apresentando de maneira um pouco mais profunda, de maneira mais existencial. E aí que eu acho que entra um pouco das necessidades que talvez hoje se apresentam para nós de uma maneira cada vez mais urgentes de atenção e cuidado. Essa busca desenfreada por um comprimido, uma pílula que vai tomar e acabar com o meu problema,
ela foi por muito tempo até procurada. E hoje, ainda que se encontre pessoas que buscam esse tipo de estratégia, a maioria já está identificando que tem algo mais além nessa história toda. Esse mais além, ele não para simplesmente no sintoma. Às vezes o sintoma já está até um pouco remitido, mas remetido à força de uma medicação, de uma estratégia química, mas que o processo psicoterápico tem que atuar junto, a mudança de comportamento, a mudança de postura, e na maioria das vezes, a raiz desse processo é uma mudança de crenças, de entendimento, de olhar para a vida. Então, tentando fechar aqui a pergunta, existe sim uma necessidade que ela é aguda e que chega em todos nós, e aí para cada um vai ter o seu calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim. Alguns mais ansiosos, outros mais depressivos, outros exauridos, assim. Mas ficar só numa resolução mais imediata, medicamentosa, já se mostra não só impossível, porque com o tempo, até o que resolveu parece não dar mais conta, mas, para além disso, de uma maneira mais existencial, a gente não vê mais a dor ali presente, mas aí um vazio começa a se apresentar. Ou uma dinâmica que se repete com a dinâmica de antes e começa a dar um certo tédio, um lugar de mais do mesmo que não te satisfaz. Ou seja, nós precisamos ou precisaríamos olhar esses sintomas ou a própria doença como algo, a ponta do iceberg, digamos assim. Atrás dele, atrás desse sintoma, atrás desse comportamento, muitas vezes, como você disse, agudo, tem uma alma, né? Tem um ser humano. E esse ser humano, assim como a própria doença, precisa de cuidado. É mais ou menos isso? É como se a gente entendesse esse adoecimento, e essa é uma leitura que eu acho que mais conversa um pouco com a minha forma de ver o processo, mas é como se o adoecimento ele fosse um convite, um sinalizador, uma expressão interna que você apresenta para você mesmo como uma necessidade já estabelecida de mudança. Então, se você olha para uma depressão, pois vamos pegar a depressão como um exemplo aqui, mas poderia ser a ansiedade e outros desses quadros, mais neuróticos assim principalmente. Eles se apresentam para você e você pode olhar aquilo como um grande problema na sua vida. Um sofrimento que você nunca procurou, uma situação que você nem entende porque você tem casa boa, você come bem, você trabalha bem, você tem uma família estruturada, você não vê problema e você se sente extremamente depressivo, triste. E aí você começa a se sentir não só depressivo e triste, mas culpado por sentir essas coisas, por achar que você não pode sentir essas coisas. Então, e aí você começa a querer lutar contra isso e quer acabar com isso de qualquer jeito. Você vai numa espécie de uma busca frenética para aliviar esse sintoma. E você não entende, então, ele como um mensageiro, como uma espécie de um despertador que toca, te falando, ó, tá na hora de sair da cama, tá na hora de mudar a sua postura diante da sua forma de existir, de enxergar para a vida. Não, mas tá tudo bem no olhar de quem? Porque se o parâmetro, às vezes, for até o parâmetro social, pode ser que esteja bem, mas no seu parâmetro interno não está mais bem. E normalmente, Fabiano, assim, quando esse tipo de expressão se apresenta, ela não se dá de uma maneira descuidada pela mente da gente. Essas situações elas só se apresentam porque nós temos o recurso para lidar com elas. O que acontece muitas das vezes é que nós não enxergamos ou não estamos tão aptos assim na capacidade de acionar e tornar esse recurso como um elemento de transformação. Então, por exemplo, é como se você tivesse uma mochila e essa mochila está cheia de coisa para você fazer sei lá, subir ou fazer um acampamento. Tem bússola, tem tudo que você precisa. Só que está dentro da mochila e você não está vendo.
E muitas das vezes você nem tá dando conta que essa mochila está assim tão abastecida, tão cheia de recursos. E você fala, não, eu não posso fazer nenhum tipo de acampamento, não sei acampar, eu não tenho material para isso. Não, já está tudo com você. O que a gente vai poder, talvez, e aí entra o profissional, entra a rede de apoio, os amigos, o grupo religioso, entra como uma estratégia de te ajudar a se ligar. Vira essa mochila para frente que vão abrir ela. Vamos olhar o que tem aqui. E aí você passa, então, a fazer essa proposta do acampamento com os recursos que você mesmo já tem. Então, no momento em que você olha o sofrimento mental, uma tristeza grave, uma ansiedade, como um mal que você não quer ter, que é acabar com ele, você se direciona, você se movimenta para solucioná-lo de uma maneira. Quando você encontra nele um convite para olhar para necessidades que você traz e que já são capazes de serem ali frutificadas, apresentadas de uma maneira diferente, você tem um olhar muito mais aberto, você tem um olhar muito mais acolhedor para essa dor, para esse sofrimento, e você consegue, a partir daí, olhar que mensagem é essa que ele quer te trazer. Então, porque não é também só sentir, é sentir e ver que estímulo aquela emoção, aquele sentimento te traz para te permitir olhar de maneira diferente para você e encontrar aonde que estão as necessidades de cuidado, de mudança, que você já é capaz de fazer. Então, o olhar para a saúde mental passa muito por isso, assim, na minha leitura. Da gente ressignificar um pouco a nossa forma de lidar também com a gente, com a própria dor e com as relações que nós construímos. Se a gente fosse pensar numa palavra que talvez traria a expressão da saúde mental, no campo que for, assim, eu acho que é o lidar. É um convite para o lidar, sabe? E o lidar é esse olhar de cuidado, de atenção, que às vezes foge muito uma dinâmica mais imediatista, essas coisas que a gente tem vivido hoje em dia, e que a gente pode aprofundar um pouco sobre isso, sim, mas essa mudança de entendimento sobre o que é, e não tem nisso aqui nenhuma diminuição da dor, do sofrimento, porque dói mesmo, a gente sofre mesmo, esses quadros psiquiátricos não são histórias. E isso é uma fala que a gente ouve muito do paciente. Antes eu achava que isso era historinha, que é preguiça. Hoje que eu estou sentindo a coisa, eu vejo que não tem nada a ver. Porque é isso, uma coisa é você olhar e fazer uma leitura. Isso é o olhar de fora. É uma leitura parcial, incompleta. Outra coisa é você estar sentindo a coisa, vivenciando. Aí é totalmente diferente. Eu acho que você toca em pontos importantes, Leandro, para a gente falar aqui para o pessoal, até para aprofundar, ou para aquela pessoa que se encontra em algum desses transtornos, desses quadros mais neuróticos. Primeiro, eu acho que o que me veio primeiro com a sua fala é que a dor tem um sentido, né? Ou seja, é como se houvesse uma causalidade naquilo que a gente vive. E muito provavelmente essa causalidade, usando a metáfora que você nos trouxe, é tentar abrir a própria malha, é tentar olhar para dentro de si e ver aquilo que realmente eu tenho para lidar com aquela dor. E paralelamente a esse conceito, né, de dor e sofrimento, eu sempre costumo dizer que a dor é algo que vem com a natureza, né, com o viver, com o natural viver. Por exemplo, uma criança que começa a andar, ela cai, né, traz dor. E o sofrimento para mim é o como eu lido com a dor. A minha capacidade de olhar aquele momento de vida, aquele meu momento histórico, ter a coragem, muitas vezes até a humildade de olhar, pegar minha mochila, olhar para dentro, ver o que eu tenho e ver o que eu também preciso adquirir, né? Ou seja, inevitavelmente a dor e ou o sofrimento vem com a intenção de um crescimento,
orgânico, de um crescimento subjetivo, de uma evolução interna. É por aí, Leandro? Essa é a leitura que eu entendo que mais contempla hoje a minha forma de entender esse processo. Um despertar de consciência, sabe? Abrir nossa consciência para Exatamente. processos que às vezes são difíceis da gente avançar diante deles, quando nós estamos muito presos dentro de dinâmicas que já não fazem nem mais tanto sentido assim, só que nós não temos força para mexer na engrenagem. E aí, nesse processo, a expressão da dor, ela, ou do sofrimento, como a gente queira chamar aqui, e ele, dentro da saúde mental, ele não é diferente a isso, ele vem como uma possibilidade desse movimento acontecer. Então, é por aí mesmo. E aí, nesse campo, né, Fabiano, assim, a gente tem as diversas expressões desse processo, Claro, né? claro. Porque isso, a gente está falando aqui de uma dinâmica que eu entendo que ela seja natural. Ela não tem que ser dentro da patologia. A Uhum. patologia, ela está muito associada à nossa dificuldade de escutar. E escutar aqui como a nossa sensibilidade. Poderia falar também a nossa dificuldade de ver, mas então olhar ou escutar como a nossa sensibilidade. Porque quando você está investigando o adoecimento, você vê que, naturalmente, quando ele chega para a gente, ele já está num grau de insuportabilidade. A pessoa já não consegue trabalhar, não consegue fazer a sua dinâmica mais natural. Mas nessa conversa que você vai tendo, você vai vendo que isso não começa hoje de manhã. Isso tem uma história que vai sendo construída e que, por vezes, nós não vamos escutando. Então, essa dificuldade que nós temos de olhar para nós mesmos, de nos ouvir, de aquietar e tentar compreender o que as emoções, os sentimentos que nós a todo tempo estamos aqui envolvidos, eles vão nos trazendo como uma referência de informação, é dessa dificuldade que talvez, não só ela, mas ela talvez é o ponto mais importante nesse processo de adoecer. Então, só para dar um exemplo, para ficar mais fácil de entender essa história. Eu tenho uma raiva, eu quebro tudo aqui e no outro dia eu estou ótimo, estou bem, estou tranquilo, não estou fazendo nada. Ou eu estou com uma raiva, eu engulo, tá dentro aqui, rebenta aqui dentro tudo, estômago, a queimação, e no outro dia tudo bem, deixa isso para lá, não sei o que lá. Ou eu estou numa tristeza, não, não pode estar triste, não, tem que estar alegre, vamos lá, levantando, todo mundo animado, tomar um café aqui, vai dar uma despertada. A gente vai a todo tempo entrando em contato com emoções que nós vamos, por vezes, muito pouco escutando elas. Entendendo ela nesse movimento de uma mensageira ou de algo que te vem convidar para olhar para você, a gente vai, não, deixa isso quieto aqui, isso não posso ter medo, não, tem que ir, não posso ter medo. E não tem como não ter. Você já tem, já sentiu. Não posso, não tenho raiva, não. Eu lembro de uma paciente, olha, eu estou vindo aqui, estou tudo bem, minha questão mais é essa, tal, tal, tal. Eu falei, me fala um pouquinho, né, das emoções, como é que você lida, como é que você... Sabe que eu nunca tive raiva? Aí eu falei assim, é mesmo? Você nunca teve raiva? Olha, de todos, pode falar, não, eu tenho muita tristeza, mas eu nunca tive raiva na minha vida. Assim, é claro que ela não estava enxergando esse processo. E quanto menos a gente enxerga, menos a gente cuida. Porque se você não enxerga, você, por vezes, você nem dá a ele a devida atenção. Ou até mesmo a atenção que você dá, querendo abafar, querendo esconder, querendo não aceitar que tem, não é a abertura que ele precisa ter. O processo é de estar atento ao que se sente, aberto para acolher o que ele pode te trazer de informação
E às vezes é difícil porque a gente não aprende isso na escola. A escola é ótima para te ensinar a 2 mais 2 é 4, 3, a parte lógica, racional, isso hoje tem mudado, né? A gente tem visto nas crianças hoje as escolas se envolvendo muito com as questões emocionais. Mas a nossa estrutura ainda pedagógica ela é muito voltada para o racional, para o cognitivo. E o emocional é ficando meio assim, você se vira com isso aí você vai dar conta de um jeito. E essas mensagens, então, o medo, você está com medo de uma coisa, não vou fazer, não quero, te paralisa. O medo não é para parar. Mas também não é para te fazer sair correndo igual um louco, querendo lutar com o negócio. É para você ir ali, ó. Se fosse um semáforo, né? Não é nem o verde que te faz correr, está aberto, e nem o vermelho para te paralisar e ficar ali. É o amarelo, para você ir devagar, cauteloso, mas entendendo que é para ir, não é para ficar parado. A tristeza, por exemplo, normalmente é um convite para a gente olhar para dentro da gente. Então, tá sentindo triste? Não posso sentir, não. Já está sentindo, como é que não pode? Já está sentindo. Agora vamos ver que lugar que é esse. Porque também o que normalmente acontece é o seguinte: a tristeza vem. Lembra aquela história do pombo correio? Vinha o pombo com a mensagenzinha, você pegava a mensagem, soltava o pombo, ele voltava. Não era isso que era Isso, a isso, isso. ideia, né? O que acontece é que o pombo vem, a gente não pega a mensagem, fica segurando o pombo aqui. Então vem a tristeza. Ai, tá tudo ruim mesmo. Não tem mais jeito do meu lado, não. Ninguém me olha, ninguém quer cuidar de mim. Eu sou a pior pessoa do mundo. Não, solta o pombo. A mensagem, a emoção, ela vai esvaziar. Se você olha para a mensagem que ela está te trazendo. Agora, entenda assim, esse não é um processo simples, não é às vezes tem um monte de emoção misturada e tem que aprender a dar nome, porque quando você nomeia, você começa já a trazer um movimento de maior, um olhar um pouco mais aberto para isso. E acolher, aceitar o que essa mensagem traz, porque ela normalmente vai fazer com que você mude, vai fazer com que você faça movimentos diferentes. E às vezes a gente não quer fazer um movimento diferente. Então, o primeiro ponto, eu acho que. Agora, isso quando você está deprimido, dentro do transtorno depressivo, isso é muito mais difícil de você fazer. E às vezes é impossível sozinho. Mas quando você está no seu dia a dia, tá bem, você sente uma emoção, e para um pouquinho, peraí. Acabei de sair da reunião, saí assim, o que está acontecendo? Deixa eu ver como é que isso está aqui dentro de mim aqui. Não, é raiva, cara. Eu saí dessa reunião com raiva. Esse pessoal falou esse negócio. Ó, como é que tá meu coração? Tá acelerado demais. Espera aí, não, deixa eu entender. Ela já começa a esvaziar. E aí, no que esvazia, não sai tudo, mas o que fica já te permite trabalhar de uma maneira cognitiva, racional, um pouco mais clara, menos egocentrada, menos vitimizada, menos culpada. Porque quando vem aquela emoção forte demais, aquela coisa intensa demais, o cérebro tenta resolver e ele às vezes não dá conta. E aí ele encontra no outro, aí vai pegar. Mas quando você não, pera, deixa eu acolher essa emoção aqui, deixa eu dar um jeito de sentir, entender o que é, depois eu vou pensar o que pode ser isso. Aí a carga, a intensidade já está menor. A capacidade de fazer leituras mais claras, onde você não é o centro do universo e os outros, é muito mais possível. Então, esse movimento é um movimento que eu acho que é, por vezes, ainda distante no nosso dia a dia, mas é um grande caminho para a gente ter uma conversa talvez um pouco mais profunda e aproveitando mais dessa experiência, dessa dinâmica, dessa força que todos nós temos, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Claro, eu acho que é por aí. Para deixar. Aliás, pessoal, eu esqueci de pedir para curtir o canal aqui, deixar sua pergunta, seu comentário para mim, para o doutor Leandro. Fiquem à vontade, compartilhe esse vídeo, hype esse vídeo, se aparecer a possibilidade. Mas vamos tentar deixar isso, Leandro, um pouco mais claro para o pessoal que nos escuta. E você me corrige, por favor, se eu tiver errado. Primeiro, eu acho que existe uma biografia, né? Uma história daquilo que a gente, de repente, manifesta como transtorno hoje. E o que você está falando de uma maneira, digamos, mais direcionada, é que muitas vezes esse transtorno aparece porque a gente não aprendeu a nos escutar, né? Nos vários
né, nos vários aspectos que a gente vive na vida. Então, na minha relação comigo, na minha relação familiar, na minha relação social, na minha relação profissional, na minha relação emocional, ou seja, com esse mundo emocional, e o espiritual que a gente vai falar daqui um pouquinho para frente também. Então, quando eu vivo uma vida onde eu não tenho um tempo ou não tenho uma estratégia para olhar para mim, né, antes que essas emoções ou sufoquem ou estourem, acontece o que a gente está falando aqui, né? Ou seja, a partir do momento que eu não consigo ter esse olhar, ter essa escuta, é muito provável que alguma coisa vem, às vezes de uma maneira mais, como eu posso, disruptiva, né? Uma maneira mais intensa, para que eu possa dar atenção, né? E às vezes é um transtorno. Mas o ponto é, que eu queria ampliar com você, Leandro, a gente vive num mundo onde tudo é, tudo é para fora, né? Ou seja, estímulos, excessos, a tecnologia que nos ajuda muito, mas também, né, tais dificuldades, processos que precisam ser olhados, principalmente aí para as crianças e os jovens. Ou seja, o mundo se expande, e nessa expansão existe um movimento que é muito mais para o externo e muito menos para o interno. Existe alguma dica, na sua opinião, que a gente pode dar para as pessoas que, por exemplo, não têm condição de fazer uma consulta com você, ou uma consulta com um terapeuta, com um psicólogo? Para essas pessoas que não têm essa condição no dia a dia, dica como a gente pode ajudar essas pessoas sabendo que o mundo é como é, né? E que a gente precisa se posicionar diante do mundo e não o contrário, né? Ou seja, aquilo que eu vou colher lá na frente, a biografia que eu estou construindo agora, vai se manifestar lá na frente. Então, como construir isso de uma maneira mais saudável? Eu acho que você toca num ponto aí que eu vou resgatar aqui, que eu acho que ele é um ponto muito significativo hoje na nossa forma de expressão. Primeiro, é importante, né, Fabiana, a gente nunca, assim, deixar de reforçar. Quando a gente fala dos transtornos mentais, de modo geral, assim, todos, né, a gente está falando de quadros que são multifatoriais, né? São vários elementos que vão ali se acomodando e trazendo essa expressão. Essa ideia de ter um olhar mais atento, de se ouvir, de buscar ter uma percepção talvez diferente da que a gente tem tido, ela é mais um elemento nesse processo de nos colocar de uma maneira diferente no mundo. E aí eu acho que isso linka com o que você vem falando, dessa postura muito para fora que a gente tem. A gente vive hoje um mundo onde a nossa proposta é de viver bem. E esse viver bem está muito conectado com uma certa expressão de atender às nossas emoções, nossos prazeres. Então, a gente quer ter prazer nas coisas que a gente faz, a gente quer ter controle nas coisas, a gente quer que as coisas sejam no nosso tempo, e o nosso tempo normalmente é rápido, é para agora. A gente quer a todo tempo ser referência, então, é o médico, é o melhor médico. É o professor, o melhor professor. A gente quer ser referência. Então, essa busca desenfreada de atender movimentos muito egóicos, ela tem como perspectiva olhar cada vez menos para dentro. E deveria ser o contrário, né? Porque se é egóico, você deveria trazer a gente para dentro, mas não, ela põe a gente. E sempre em comparação. Olha como que as redes sociais, todas essas mídias, assim, elas têm uma presença maciça nas vidas hoje. As pessoas falam que aquilo ali nem faz muito bem, mas estão ali vendo e se comparando. Olha, mas o fulano tá com esse carro aqui, nossa, olha lá como é que é o lugar que ele está indo, nossa, foi viajar para não sei aonde, e tá falando que não tem isso, mas está indo para não sei aonde.
E todo o tempo nessa busca, a gente está se colocando em comparação. Então, esse movimento, que a gente vai tentando nomear de viver bem, ele é um movimento que, no final das contas, o que que ele nos traz? Uma vida que todo mundo diz que está no automático. Uma grande insatisfação diante das coisas. Uma necessidade de controle absoluto. Uma busca desenfreada de lutar contra o tempo, o envelhecimento, assim, as pessoas vão ficando feias, né, fisicamente feias, tentando ficar bonitas. É impressionante, assim, como vão entrando em padrões que não atendem, assim, a beleza, mas são estabelecidos como de um cuidado, mas não é essa, não é esse o caminho, assim, que eu entendo. O outro ponto, que é muito o sofrimento. Luta de todas as formas para não ter uma risca de sofrimento. Então, assim, então, veja, essa dinâmica que a gente está buscando, desse viver bem, aonde os prazeres, assim, egóicos estão muito alimentados, ela não está dando muito certo, assim, ela tem trazido um impacto muito negativo. E aí, o que que a gente faz? A gente não está bom agora, mas é claro, amanhã vai estar. Então, eu jogo para o amanhã uma busca de controlar para o amanhã ser esse viver bem. Já que hoje não está dando para viver bem, amanhã vai dar. E eu tento controlar isso de tudo quanto é maneira. Então, eu vou ficando ansioso, pensando nisso o tempo todo. E aí, quando eu vejo, eu não estou vivendo o meu presente, eu estou vivendo o futuro, ansioso para ele chegar, porque eu já estou ali querendo controlar ele, e aí eu vivo cada vez mais rápido, as coisas têm que ser cada vez mais imediatas. Só que o que acontece? A gente não tem essa previsibilidade toda. O amanhã, a gente não tem a mínima ideia do que será. Então, esse exercício que eu fico tentando de controlar, ele sempre tem grande chance de me levar para um lugar de frustração, de não realização. Aí eu me sinto incapaz, culpado, menor. Isso me desgasta energeticamente, porque esse movimento mais ansioso, ele é extremamente desgastante, e aí eu vou rebaixando, ficando sem energia. Aí, por vezes, até deprimo, às vezes. Então, esse movimento, essa busca de viver esse estado de bem, assim, ela está muito ligada, e aí eu jogo, mesmo jogando para frente, ela não funciona. E ela está muito ligada com esse atender desses prazeres do ego. E aí, o que eu acho que é uma estratégia que pode funcionar, e que a gente tem visto pesquisas também sinalizando isso, é a gente parar um pouco de querer viver bem, esse negócio de viver só para a gente, e viver também para fora. Mas o viver para fora, não para ficar me comparando, mas para sair de mim e ir ao encontro do bem do outro, da sociedade, de me dedicar para fazer um bem coletivo, de criar alguma coisa, de inventar alguma coisa. Então, eu saio do viver bem para viver para o bem, vamos dizer assim. Então, essa força do bem, de aglutinar, de ser essa expressão mais do self do que do ego, a gente já chegou na hora, vamos dizer assim, no next level. A gente já venceu aquela etapa do jogo. A porta já está piscando para a gente passar de fase, sair da fase do viver bem. A gente está insistindo em ficar aqui. A gente não só insiste, quando a gente joga para o futuro, tentando. Só que a ideia não é mudar para o futuro, a ideia é mudar de ação, de forma de atuar no mundo. Sair dessa busca mais egocentrada e ir para uma busca mais coletiva, sabe? Mais social. E nesse processo, a gente encontrar também a dor do outro. E aí ver que a nossa dor, peraí, dói pra caramba, mas dá para ajudar o outro e lidar com a nossa dor ao mesmo tempo. A alegria do outro também nos contagia. E é gostoso ver o outro também feliz quando a gente está junto nesse processo de ajudar nessa construção. Então, esse movimento, aonde a gente vai se desligando um pouco desse olhar muito centrado para os nossos interesses, e a gente tem um olhar mais coletivo, mais ecológico, mais sistêmico, eu acho que ele pode ser um caminho bem diferente do que a gente tem feito hoje e talvez uma solução para essa dinâmica que está cada vez mais se mostrando já
insuficiente para nós. É o que eu falei, a gente já está pronto para mudar de nível, sabe? O joguinho já e você fica ali querendo pegar as mesmas moedinhas que já não estão mais ali. Você fica ali rodando. O que eu estou fazendo aqui? Não sei, não sei. E aí vem a tristeza, vem o vazio existencial para te falar, ó, bora que é para subir o degrau, vamos subir o degrau. Então, aí, nesse movimento, o olhar para fora não é um olhar de comparação, é o olhar de transcender, sair desse movimento mais egocentrado e ir até algo maior, ir para o outro. E aí eu acho que esse é um caminho, até porque a gente vai vendo pesquisas já científicas falando do quanto que movimentos como atitudes altruístas, práticas da caridade, elas geram um efeito de bem-estar, de satisfação, como aqueles que são entendidos do sistema de recompensa, que são os estímulos de prazer, com quem usa droga, por exemplo, é o mesmo sistema de prazer, só que nessa dinâmica de uma ação pró-outro, pró-social, pró-ativa, que olha menos para o ego, menos para você e mais para o coletivo, mais para as necessidades. Então, eu acho que de uma maneira mais prática, assim, a gente pode observar isso dentro de círculos pequenos que a gente vive. Quanto que dentro de situações, eu tenho que ir ali, eu pego o carro, eu vou, estou buzinando o carro, não, eu quero chegar, mas todo mundo quer chegar também. Por que eu tenho que ser o que tem que chegar primeiro? Peraí, vamos. Então, esse olhar mais coletivo, com coisas que envolvem a nossa casa, o nosso prédio, o nosso trabalho, e estar nessa postura, talvez menos de querer o bem para mim, e mais estar para o bem acontecer, sabe? Estar como um agente de transformação para as coisas ali. É uma forma que eu acho que pode ser um caminho prático, como você pergunta. É, é, eu acho muito. Assim, acho que você foi muito sábio em colocar, digamos, essa estratégia, porque de fato, quando a gente se movimenta, esse movimento é mais para fora do que para dentro, ou seja, como você disse, que segue mais as demandas do ego, e o ego, né? O ego busca um tipo de recompensa diferente do que a alma, ou do que o self, ou do que a nossa parte subjetiva busca. Então a gente pode, creio que até afirmar que é uma questão de tempo, né? Que aquelas pessoas que tenham, ou que costumam ter muito esse olhar egóico, esse olhar para fora, cedo ou tarde algo vai acontecer para que elas possam olhar para dentro. E isso que eventualmente vem acontecer não é uma punição, né? Na verdade é um resgate, é uma possibilidade de se olhar. E dentro desse movimento de ajuda, de autoajuda, eu acho que é importante resgatar isso, Leandro, como eu acho que você foi muito preciso nas pequenas atitudes. Então, às vezes a gente não senta na cama do nosso filho, da nossa filha, para fazer uma oração, para ler um livro, para perguntar como foi o dia, né, do nosso companheiro, da nossa companheira, né, daquele, talvez, amigo, colega, lá do escritório, do consultório, da empresa, e que está passando um momento mais difícil. Então, claro que os movimentos em comunidades, comunitários, né, são igualmente importantes. Mas para aqueles que acham que não tem tempo, né, o tempo está no próprio cotidiano, no seu próprio dia a dia. Né? É possível fazer movimentos como esses que a gente citou aqui, com as pessoas que não são caras. Né? E depois, talvez, né, dar um outro mergulho um pouco para fora. Mas, assim, a Organização Mundial da Saúde, Leandro, define saúde como um estado complexo de bem-estar físico, mental e social. Mas hoje vemos um aumento expressivo desses quadros que a gente falou aqui. E, naturalmente, de um vazio, porque aquele que busca muito para fora, olha pouco para dentro, e isso gera um vazio. Como você amplia essa questão, incluindo a dimensão espiritual? Acho que essa é
é uma perspectiva que ela se apresenta não como um olhar de funcionalidade, sabe assim? Então, por exemplo, isso é coisa é expressão do emocional, isso é expressão biológica, isso é expressão espiritual. Eu acho que o olhar para essa dimensão do espiritual, ela tem que nos ampliar as possibilidades de nos compreender de uma maneira mais integrada. Então, por exemplo, é, é claro que eu tenho uma capacidade, uma maneira de pensar. Ok, verdade. É claro que eu tenho uma dinâmica que é emocional, que ela se apresenta, ela me envolve, é verdade. Eu tenho questões que são fisiológicas, que são da minha dinâmica biológica. Eu tenho uma expressão que é social, do meio que eu interfiro, que eu aciono, que eu movimento. Mas eu tenho também uma dinâmica que faz com que tudo isso exista. E que, para mim, é ela que faz a conexão, que dá a integração desse processo, que é essa dinâmica espiritual, essa referência de um ser que tem em si um propósito, um sentido ali de influenciar e de expressar coisas que vão se apresentar em todas e ao mesmo tempo com todos esses outros elementos. Então, a dinâmica espiritual, ela não vem como mais uma expressão na minha leitura, que eu tenho que olhar, mas ela está fazendo o ancoramento de tudo isso aqui. Todos vão se alimentar nela. E se a gente negligencia essa expressão, a gente, por vezes, cuida até de uma maneira compartimentada dessas coisas, ou até tenta fazer uma junção entre elas, mas vai faltando esse elemento de integração. Esse elemento de integração, ele vai se apresentar de várias maneiras, como, por exemplo, na capacidade que a gente tem de encontrar dentro de nós uma espécie de uma bússola, sabe? Um sentido diante de situações que são assim extremamente, que é o próprio caos ali. Então, nossa, minha vida, meu emocional está aqui, tá abalado, eu estou com uma doença grave, eu estou sozinha, não tem ninguém para me dar um suporte aqui, estou sem minha rede de apoio mais perto, mas você encontra possibilidades de respostas dentro desses ambientes, todos aparentemente desestruturados, nessa possibilidade de um para que existir. Um para que ele vem muito menos como um por que que eu estou passando por isso, por que que Deus não está olhando para mim, por que que a vida. E você passa a olhar num sentido de para que como é que isso pode me ajudar? Aonde que disso daqui eu posso buscar elementos para ser uma pessoa diferente? E essa perspectiva, a gente vai vendo o quanto que ela nos traz esse movimento de abrir a nossa consciência, sabe? De deslocar um pouco esse olhar mais egocentrado, assim. Porque você acaba encontrando em outras pessoas a existência também dessa dinâmica. E isso te coloca num lugar onde você desloca um pouco certos elementos aonde você se coloca superior, diferenciado. Quanto que a gente vê ao passar por experiências muito dolorosas, traumáticas, as pessoas às vezes te falam, olha, mudou minha forma de ver. Caramba, olha, depois que eu passei por esse momento, parece que virou uma chave aqui. Isso a gente ouve direto, né? No consultório você ouve. Então, isso não é uma coisa que, isso é bobeira. Nem fui eu que passei, não. A pessoa. E ela realmente está numa dinâmica muito diferente. As coisas, sim. E aí que eu entendo que essa consciência mais ampliada de si, onde você é, sim, um ser biológico, um ser com expressões emocionais, mentais, mas todas elas integradas por uma força espiritual,
te traz um entendimento mais amplo uma cosmovisão, vamos dizer assim, do processo todo, sabe? Você fica menos limitado a simplesmente a um efeito biológico ou uma expressão de causalidade traumática. Existiu, mas existem formas que vão além, e essas soluções partem dessa dinâmica mais espiritual, como uma força que te coloca a estar onde você está, com a possibilidade de transformar-se diante daquela situação. E então esse olhar pode parecer um olhar, mas parece muito, mas modifica toda a sua maneira de se colocar diante de situações que não são as situações mais agradáveis. Dentro das situações agradáveis, também você pode expandir isso. Pô, caramba, que vida legal que eu estou tendo aqui. Como é que eu posso compartilhar isso com outros também, que também, pô, deveriam ter uma vida legal como a minha? Por que que só eu? Quer dizer, você está bem, mas na dor também, você olha para aquilo e fala assim, pô, peraí, tem um porquê disso aqui, deixa eu tentar entender como isso pode me ajudar a enfrentar caminhos ou buscar soluções que talvez não tendo essa perspectiva, você pararia, então é assim, acabou, então não tem para quê, não tem. Ou ficar preso no eterno porquê, se culpando os outros, se vitimizando, trazendo o outro como um algoz ali e não saindo do lugar. Então, é nesse sentido que eu acho que a espiritualidade, sabe, Fabiana, ela entra como, não como mais uma dimensão assim, isso é uma questão, um problema do espírito. Tá, pode ter questões particulares da dinâmica espiritual, mas enquanto nós estamos existindo nessa dinâmica física, carnal, ela integra tudo isso, sabe? Está tudo conectado, assim. Acho que é por aí, né? A gente só consegue viver a dinâmica espiritual porque existe, né? Acho que o corpo representa esse ego, né? De uma maneira, acho que talvez mais evidente. A gente só consegue falar da dinâmica espiritual porque a gente tem uma vida material. E é lá que a gente faz as trocas, né? Novamente você traz essa expansão por meio de troca, por meio de contato, por meio de relacionamento, né? Ou seja, a importância, porque eu sempre digo aqui, Leandro, até em outros vídeos aqui eu já disse, que o porquê ele te joga para trás e é limitado, né? Ele te dá uma resposta, mas ela está atrás e ela tem, né, um tempo muito limitado. E o para quê tá para frente, né? E, e não é limitado, muito pelo contrário, é infinito, né? Porque a partir do momento que eu dou o primeiro passo, eu consigo perceber que tem outros passos a serem percorridos. E esse para quê, né, vai agregando, às vezes agrega valor com outra pessoa, com uma comunidade, com um grupo religioso, né, com os meus filhos, né, levando os meus filhos a uma evangelização, a uma missa, né, a um culto. Então, assim, a importância, porque nessa vida, né, a gente não nasceu cada um numa ilha. Então, tudo vem dos relacionamentos. Então, essa dimensão espiritual, que é um outro ponto que eu quero abordar com você, né, que parece que movimenta essas, essas particularidades da vida, a biológica, a social, a familiar, né, mas o espiritual ele entra, ele é o elan que junta uma a outra e traz sentido. Porque quando eu encontro o para quê, quando eu começo a buscar o meu para quê, eu começo a encontrar o sentido de vida, o sentido de existência, que era o porquê, que era limitado, né? Então, que é outro ponto que eu gostaria de abordar com você, porque você fala que o sentido da vida não é algo que produzimos, mas algo que encontramos no caminho. Em um mundo onde tantas pessoas relatam vazio, falta de propósito, como essa busca pelo sentido pode funcionar na prática como proteção contra os transtornos mentais e o sofrimento existencial? Esse é um processo que ele é muito singular, né? Assim, ele é muito particular. Nunca vai existir um protocolo de como encontrar um sentido, de como. Mas a ideia seria um pouco.
talvez menos a gente fazer uma, um direcionamento. Então, por exemplo, eu quero isso como sentido da minha vida, é isso que vai ser, e muito mais, a gente está aberto para encontrá-lo. Esse processo, ele conversa muito com uma necessidade que nós temos de viver, mas o viver não como um simples movimento biológico, mas essa expressão do ser espiritual, de você ser agente, você ser força, você ser instrumento da própria vida ao redor, aos que estão próximos e, naturalmente, sendo uma dinâmica existencial para você também. Então, quando você se coloca em dinâmicas ou expressões aonde você busca atitudes na sua vida de enfrentamentos de certas questões, ou situações onde você se coloca para vivenciar expressões de doação mesmo, de amor, de encontro com a necessidade do cuidado com o outro, ou até mesmo expressões aonde você busca não só um olhar fechado e encontrar sentido, porque isso vai fazer você melhor, mas no que você busca encontrar com o outro, para que o outro também receba de você a sua capacidade de oferecer algo, essa dinâmica ou essas dinâmicas, elas te colocam numa certa harmonia com o que eu entendo ser essa dinâmica espiritual. Essa é como se fosse o seu lugar de manutenção das forças existenciais. Então, a vida te chega, te toca, passa por você e o quanto que você faz com que ela continue, chegue ao outro, o quanto que essas expressões tocam virtudes, forças que você tem, e isso te coloca em contato com o outro, transformado pelo encontro que tem com você, mas sendo canalizada para o outro também. Então, esses movimentos que, voltando a uma ideia mais prática, elas podem estar ligadas com a sua forma de se colocar diante de uma necessidade e se doar para aquilo ali, a forma que você se coloca diante de uma doença, às vezes, que você tá passando e você muda a sua atitude diante dela, ou a forma de criar coisas que sejam com esse propósito mais profundo de sair de um olhar fechado para si, eles tendem, na minha percepção, a direcionar as impressões para um campo de preenchimento interno, de percepção, de conectividade, de sustentação dessa necessidade de ser força da vida acontecendo. Acho que é nesse sentido que a gente encontra com o adoecimento e estabelece uma relação mais saudável com a nossa diretriz de existência. É como se a gente alinhasse nesses processos a nossa dinâmica mais consciencial. Então, é como se você tivesse O nosso para quê, né? o nosso para quê. É como se a gente tivesse um caminho a ser percorrido e a gente, dessa maneira, a gente vai fazendo ele acontecer. E nesse processo, essas expressões mais adoecidas, que são, na minha leitura, muitas das vezes uma desregração dessa não vivência, elas começam a perder força, porque essa expressão mais regrada, mais, pelo menos, mais direcionada para essa função espiritual, como matriz, assim, ela vai tomando lugar. E aí você vai naturalmente mudando a sua forma de sentir, de viver, de perceber, pelo encontro com coisas que aparentemente pode nem ser, num primeiro momento, tão direcionadas na sua forma racional para te fazer ter sentido,
mas você vai encontrando com aquilo, você vai entrando em contato e nessa vivência se alinhando de alguma forma e se vendo instrumento desse processo de harmonia existencial, assim. Então, é uma maneira, sabe, de olhar para essa forma, de lidar com esses vazios, lidar com essas expressões do tédio, se colocando num lugar de ativador do processo e não necessariamente de realizador de desejos, assim, só. Eu tenho uma atitude ativa, né? Eu acho que você está falando de buscar fazer disso, encontrar no pra quê disso uma atitude ativa, né? Uma atitude talvez até nova. Eu gosto muito de uma frase do Pablo Picasso, que ele diz que o sentido da vida é encontrar o seu dom. O propósito da vida é compartilhá-lo. Ou seja, novamente falamos em relacionamento, né? Novamente estamos trazendo a importância das relações, tanto para curar como para ser curado. Ou seja, então, talvez a questão de saúde mental também passe por essa relação entre eu e o outro, entre o outro e eu, né? Além, claro, do que a gente já falou aqui da relação comigo mesmo. No capítulo, se não me falha a memória, 16 ou 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo C de Perfeitos, eles, o Kardec, o Allan Kardec coloca uma definição que o ser humano precisa atuar, via de regra, via de regra não, né? É que temos o livre-arbítrio, podemos ou não, né? Via de regra, em três frentes. A dimensão que é comigo, na dimensão que é com o outro e na dimensão com a fé. Fé aqui colocada como a existência dessa entrega a uma justiça divina, né? Um acreditar que é de dentro para fora. Como esses ensinamentos, né, acho que balizados aí pela presença de Cristo, né, principalmente no mundo, nas doutrinas ocidentais, como sendo esse guia, esse modelo, esse direcionador, pode nos ajudar nesse momento em que há, né, um confluir de experiências que me fazem mal, uma dor que eu ainda não consegui enxergar o para quê, de um momento em que me gera um certo desequilíbrio, e com esse desequilíbrio vem perdas materiais ou imateriais, muitas vezes as duas. Como esse direcionador, esse exemplo do Cristo pode nos ajudar nesse momento? Acho que a gente tem uma referência que ela às vezes fica muito circunscrita à parte religiosa, né? E a gente pouco, talvez, consegue observar na dinâmica de Jesus o, o processo e não o comando. Então, amar ao próximo como a si mesmo. A gente fica muito preso na ordem, né? Então tem que amar as pessoas, tem que amar como me amar. Mas se a gente olha para Jesus como um professor, por exemplo, um mestre, e desloca um pouco de uma questão de mandou, tem que fazer, e entende dentro das propostas vivenciadas por ele, porque a, a, a existência dele foi vivida, né? Quem registrou foram outros, mas a expressão vivida dessa relação aonde o balizador é o amor. O amor como essa referência emocional, talvez mais completa que a gente tem, assim, e que a gente tem uma série de dificuldades de contemplá-la no seu âmbito mais verdadeiro, mas que é muito natural que a gente consiga fazer
expressões parciais disso, que já são suficientemente capazes para nos fazer muito bem. E aí, esse bem, ele entra dentro do que você veio falando já antes aqui algumas vezes, de uma questão que envolve necessariamente as relações. Não existe um amar-se e só assim, e se alimentar desse amor e ser a pessoa que mais ama o mundo, porque se ama a si mesmo. Essa dinâmica de vivenciar essas expressões que os ensinamentos de Jesus nos apresenta como um direcionador, ele sempre tem as relações. E a questão da relação, ela é quase que comprovada hoje que o grande ponto que toca as relações não é se você vai relacionar ou não, mas é o como você se relaciona, porque ainda que você não queira se relacionar com aquela pessoa, não quero nem ver, mas fica na sua cabeça ali. Você vai dormir e fica na sua cabeça remoendo, desgraçado, não sei o que lá. Ou, tem que pagar aquele negócio que eu não paguei, tô devendo, não sei o que. Não quero nem. Tem um ano que eu não passo lá para ninguém me ver, mas tô devendo, tem que passar. Então, não é se você vai relacionar ou não, é como você vai relacionar. E aí, quando Kardec traz as dimensões do outro, do consigo mesmo e com Deus, ele apresenta um direcionamento baseado nos ensinamentos de Jesus, aonde esse circuito ele quase que se fecha, no sentido de se retroalimentar. Então, o movimento de amar a Deus, ele também está presente no amar ao outro. O movimento de amar ao outro verdadeiramente também implica em amar a Deus. E nesses dois movimentos, você também está fazendo um gesto de se amar, porque não é, o amor não é assim, toma aí o amor. Não, no que você faz o toma aí já se alimentou dele. Não é uma coisa que você direciona e não fica com você. É uma coisa que emana, é uma dinâmica, é uma atitude que se tem, aonde a impregnação está no ato de vivê-la. Então, essa dinâmica, aonde você coloca Deus, e aí você traz a expressão da fé, dessa confiança, dessa certeza, o outro e você. Um circuito que se fecha, mas se alimenta. E aí a gente vai ter uma maior capacidade de vivenciar essa expressão, que na minha leitura ela é a expressão assim vivencial, existencial nossa, porque o nosso movimento é sempre esse: vem para dentro, vai para fora, vem para dentro. Não é assim que o coração bate, o pulso, você vê o pulso. Essa é a dinâmica da existência. Então, o olhar cuidadoso para as nossas dinâmicas pode nos ajudar muito a corrigir expressões que a todo tempo nós estamos realizando, mas que já não são mais compatíveis com a nossa maneira ou o nosso desejo de ser. Então, olhar para como eu lido comigo, como eu lido com o outro, como eu lido com essa presença divina que eu vejo, que me envolve, me fortalece, me faz me movimentar, ser um exercício mais diário nosso, uma possibilidade mais real de reflexão, pode ser uma maneira da gente encontrar nesses ensinamentos de Cristo uma forma de nos colocarmos mais atentos a vivenciá-los. Agora, isso nos coloca mais atentos. A dinâmica de vivenciar, embora passe por isso, mas ela ainda vai além. Ela vai na postura que você se coloca diante da vida, diante das escolhas. Porque, no fundo, o que vai chegar é um estímulo, um tempo para você fazer a escolha e o desdobramento dessa escolha.
Então, passa por você. E se você está atento nessa reflexão de como que é a sua vida, o que você fez de bem para você, aí resgata até um pouco a ideia de Santo Agostinho, né? Quando Isso, ele, isso. ele fala, é, durante o dia, vai viver a sua vida, vai para fora, ó, movimento para fora. Vai trabalhar, vai estudar, vai se divertir. À noite, quando você for se recolher, o que que eu fiz que na minha consciência não foi bem, deveria ter sido diferente, comigo mesmo, que eu fiz para Deus, que eu fiz para o outro. E nesse olhar, você vai encontrando ali os pequenos ajustes que no outro dia você tenta não fazer, tenta fazer uma mudança. Então, aqui à noite é o processo mais para dentro. Durante o dia, para a noite. É claro que aqui o Santo Agostinho traz uma expressão de tempo dentro da experiência vivida dele, mas a gente pode escolher o tempo que a gente quer para meditar, para olhar para isso. Mas é importante que a gente pare, que a gente se conecte, que a gente respire, que a gente fique aqui olhando um pouco o quanto que essa dimensão de estar com Deus, estar com o outro, estar comigo, ela tem se alinhado com a minha consciência. Ela tem se alinhado com essas buscas que eu acredito ser as verdades que eu trago em mim. E aí, muito possivelmente, essa expressão do amor a vivência de um evangelho, ela vai se tornar algo mais natural, menos como uma ordem a ser seguida e mais uma expressão de contato, de conexão com a sua alma, com a sua consciência, com a sua forma verdadeiramente necessária de existir. E aí eu acho que você coloca a importância da autorreflexão e do autoconhecimento, né? Porque como você bem disse, o amor, as atitudes que a gente troca durante o dia, quando são destinadas a esse outro, eu preciso ter em mim, né? E esse ter em mim vem justamente desse trabalho de autorreflexão e autoconhecimento. Porque efetivamente eu não consigo dar o que eu não tenho, né? Mas eu posso compreender, e isso é muito interessante. Eu posso compreender que o outro não tem para dar e que não é porque ele não quer me dar. Isso eu acho que é um recurso importante nesse processo de autorreflexão, nesse processo de autoconhecimento. Porque, claro que a gente pode dar o nosso máximo, mas o outro vai dar o máximo do outro, que às vezes é muito diferente do meu máximo, né? Então, a importância da gente olhar para contextos diferentes, para aquilo que chega até nós de uma maneira igualmente diferente. Porque quanto mais eu tenho essa visão, mais caridoso eu sou, mais eu compreendo o outro, né? Mais eu sei do papel que esse outro tem para mim e eu para ele. E quando, claro, isso você fala desse ciclo que se retroalimenta, tá Deus aí, né? Tá a nossa capacidade de se manter nessa relação, de exercer fé, de perceber, de se entregar, não no sentido racional apenas, mas no sentido da expressão maior que nós temos, né? Dessa alma que borbulha, dessa subjetividade que busca uma compreensão maior. Então eu acho muito interessante tudo isso que a gente fala aqui, porque traz justamente, né, essa possibilidade, eu diria não mais do que possibilidade, mas a necessidade de se autoconhecer, né? O autoconhecimento diante disso tudo e diante da própria vida, né, Leandro? Ah, sem dúvida. Toda essa dinâmica, ela encontra um ambiente muito fértil em nós, que é o ambiente mental, da nossa capacidade de raciocinar. Quando a gente lá atrás vem falando da importância de olhar para o sentimento, de cuidar dos sentimentos, que nós somos muito bem adestrados, treinados para pensar, mas o sentir a gente fica ainda titubeando com ele, a gente não pode achar que essa capacidade de pensar, ela é à toa.
esse recurso nobre e rico que a gente tem é a nossa grande possibilidade de virada, porque é através dela que eu identifico uma coisa que eu até gosto, mas já não faz tão bem para mim, então talvez não valha a pena fazer mais. É nela que eu vejo que o outro pode estar fazendo uma coisa que eu não gosto, mas às vezes é por uma falta de informação que ele tem, uma ignorância. Então, isso é o meu racional. Ele vem a emoção, não, eu vou lá, não, peraí. Então, vem esse arcabouço racional para sustentar essa emoção e falar assim, ó, tá na hora de mudar o padrão. Você vai continuar recebendo pedrada e tampando pedrada? Peraí. Não vai sair daqui nunca desse movimento de tomar pedrada e fazer pedrada. Faz sentido? Não, não faz mais sentido tomar pedrada, não. Nem fazer as pedradas não faz. Porque deve ser tão ruim para ele receber quanto para mim também é. Então, peraí, vamos mudar esse movimento aqui. Quer dizer, isso é o racional. Se o racional não tem essa capacidade, a pedrada vai, pedrada vem, pedrada vai, pedrada vem e não para. Então, não é à toa que nós temos que parar para pensar, para refletir. E aí sim faz sentido a racionalização, a presença do racional, dessa habilidade tão fundamental que a gente tem. E não para a gente entrar no processo de abafar os sentimentos, que a gente quer resolver tudo por aqui também, não é? E tanto não é que a gente já tem capacidade de, pelo racional, perceber que não é. Então, nesse sentido, a reflexão, a autorreflexão, é o caminho que nos possibilita encontrar com as nossas vulnerabilidades, com as nossas sombras, com os nossos equívocos repetitivos, os hábitos já não tão saudáveis e os hábitos saudáveis também, para a gente poder potencializar uma coisa, segurar um pouquinho a outra. E nesse processo que, Fabiano, é um processo lento, cara, é devagar, sabe? Não Exatamente. tem. A É gente tem que ser muito processo, né? seguro. É processo. E tem que ser leve, sabe? Não é leve da coisa, tô nem aí. Não, é leve de ser cuidadosa, mas assim, que não é uma coisa que te põe para baixo, não, pelo contrário. Te coloca a caminhar, te joga pro para quê, como você falou, que põe para frente, que te abre, que te liberta. Então, essas possibilidades de autoencontro, de autorreflexão, de contato com o que sente, com o que pensa, isso tem que ser feito de uma maneira muito positiva, no sentido de leve, construtora, ampliando a consciência, e não como um processo de cárcere, de prisão, de punição, porque aí você está mantendo a mesma dinâmica, falando que está fazendo outra coisa. E o que importa não é o que você fala, é a dinâmica. Aí a diferença, acho que você deixa claro, né, a diferença entre fé raciocinada e fé racionalizada, né? Essa fé raciocinada traz justamente essa capacidade de ter critérios, né? Tô vivendo isso dentro de mim. Nesse momento está vindo essa narrativa. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Né? Para um pouco, né? Antes de tomar atitude, né? Eu acho que é importante até falar disso, né? Porque como tudo é muito rápido, tudo está muito para fora, a gente toma atitudes também muito rápidas e muito para fora. Então a importância, você falou, né, do batimento cardíaco, que vai para fora e vem para dentro, né, que é essa complementariedade que Jung também dizia, né, da importância da gente ter esse olhar objetivo da razão, mas né, e qual o momento em que a gente para fazer essa autorreflexão, esse autoencontro, para se conhecer um pouquinho mais. Então, ninguém está falando aqui que a vida objetiva, a vida racional, não é importante e não é necessária. Mas o como a gente usa, né, quais as validações através dos nossos comportamentos que são importantes. Então, a importância de ter esse tempo, esse ato, esse interstício entre o pensar e o agir, entre o refletir e o executar, né? Entre o deliberar e o acordar no sentido de fazer um acordo com alguém, de ir até o outro. Então, tudo está dentro de nós, né? Todos nós temos isso. O importante é
eu acho que é ter essa percepção e conscientemente, né, racionalmente também, buscar, né, essa nossa capacidade, essa virtude que está adormecida, esse aspecto que está em algum lugar dentro da mochila, né, voltando lá, essa primeira metáfora, que a gente não sabe que está, de repente pegar uma dessas virtudes que estão lá velhas, né, dar uma lavada para poder fazer uma viagem para outro lugar. Então, a importância da gente fazer tudo que a gente faz para fora, mas de ter o nosso momento dentro, conosco, né? Como no Templo de Salomão, né? Eu brinco dizendo que para chegar lá no santuário, né? Tem tantos e tantos áreas fora, né? Então tem o jardim de fora, o jardim de dentro, o hall de fora, o hall de dentro, a sala de fora, a sala de dentro, até chegar lá no santuário. Só o sumo sacerdote entra, né, uma vez por ano, né? Então assim, que é aquele lugar dentro da gente, né? É importante a gente ir até esse lugar, nos encontrar e depois vai para fora, tudo bem. É um exercício, cara, é um É um exercício. A exercício, é um gente não exercício. está tão adaptado a esse processo, no sentido de assim, ser algo espontâneo, Sim, claro. mas nós estamos completamente prontos para isso. O que talvez nos cabe agora é dedicar, é tentar buscar a maneira que melhor encaixa com a nossa forma de expressão, porque muito dessas questões dentro da saúde mental, elas necessariamente têm as suas soluções passando por isso, por esse olhar para dentro. É o que é a proposta psicoterápica, na sua grande Exatamente. maioria delas, né? A gente olhar para a gente e fazer o movimento que já está pronto para ser realizado, pronto no sentido de que a gente já tem condições de fazê-lo e que já vai se apresentando como uma necessidade. E aí, não tem jeito. Você adiar isso é adiar ou estender mais certas distonias, desequilíbrios, perturbações, sofrimentos. Então, talvez nos cabe menos tempo com as coisas de cuidado com dinâmicas externas e um pouco mais de tempo de cuidado também com esse olhar e com essa escuta, sabe? Porque esse é um movimento que pede essa sensibilidade. Uma sensibilidade que a gente já está pronto para vivenciá-la, mas que a gente não está ainda acionando. Então, você entra em contato com seu filho, ele mal começou a falar, você já está falando em cima, dando a resposta. A gente não ouve, sabe? Por que a gente não ouve o outro? A gente não ouve nem a gente. Então, vai que ele fala um negócio que eu não quero ouvir, eu já ponho o meu na frente. Para. E me lembrou uma passagem de Maria, Madre Teresa de Calcutá, que uma vez foram entrevistá-la, não sei se você sabe disso, um repórter foi entrevistá-la e perguntou, Madre, quando a senhora ora, que a senhora fala para Deus? Ela falou, não, filho, eu não falo, eu só escuto. E aí o repórter perguntou de novo, e o que Deus te fala? Ela falou, não, ele também não fala, ele só escuta. Né? Então, é a importância, né, da gente buscar esse silêncio, né, esse lugar dentro da gente. Porque realmente a gente quer falar sempre, né, a nossa dor sempre é a maior de todas, e a gente deixa de olhar o outro, de desenvolver essa empatia, desenvolver essa compaixão, né, que tem tudo a ver com o que a gente falou, por exemplo, sobre o amor, né? Sim. São essas expressões, né, a gente vai botar no pacote do amor um dia, assim, no sentido mais completo dele, né? E eu sempre digo aqui, para a gente poder finalizar, Leandro, que, claro, a doença precisa ser tratada, né? E existem maneiras de tratar a doença. E eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas, assim, mais do que a doença, tem que tratar o doente. O que eu vejo é muita gente que espera em doença e que não tem esse olhar pro doente, né? Então,
tem um ser humano que está sentindo aquilo de uma maneira muito individual, de uma maneira muito dele próprio. Isso traz implicações dentro da sociedade, dentro da família. Então, essa idiosincrasia que a gente tem na vida das pessoas, né? Um tratamento, creio eu, medicamentoso pode funcionar muito bem para uma pessoa e outra pessoa que tem a mesma patologia, esse tratamento já não funciona tão bem. Então, a importância de olhar o singular, a importância de olhar o ser humano. Eu acho que esse é talvez o ponto aonde a gente vivencia toda essa conversa nossa aqui, porque é onde a gente amplia a nossa percepção. Porque é muito fácil você ver que está gritando, porque faz muito barulho é ruído, e às vezes você vai cuidar só do grito. Você não olha para quem está gritando. Isso, Por que exatamente. está gritando? Que história é aquela ali? Que situação é aquela ali? É claro, estou trazendo o grito aqui como uma expressão do barulho, daquilo que a gente quer distância, e quanto mais rápido já resolver, melhor. Mas não é assim. A expressão da doença, do transtorno, ele, da mesma forma que ele é, eu entendo como um mensageiro para quem está vivendo ali, é também um mensageiro para aquele que se coloca a cuidar. É um mensageiro falando, Ótimo. olha, mais um para você aprender um pouco aqui. Então, quando essas pessoas chegam para nós com as suas dores, eu não, o olhar, é claro, o checklist da depressão eu sei tudo ali. Anedonia, falta de, completou, então é esse remédio aqui, então terapia, atividade física, sono, e a pessoa cumpre aquilo ali da melhor maneira, mas ela não melhora. Ela não melhora por quê? Porque o que está gerando aquilo tudo é um pouco mais profundo. Exatamente. E é esse mais profundo que a gente tem que chegar. E como é que eu chego nisso? Olhando a individualidade, a particularidade, as características daquela pessoa que é igualzinha a mim. Ela é igualzinha. Exatamente. Em termos de ser humano, é um ser humano que está De ali também. configuração. É. Então, e agora, isso, Fabiano, é fácil da gente falar, mas é muito difícil da gente Sim, tornar isso uma expressão mais natural ainda nossa. Mas é aquilo que a gente falava antes, não é impossível. Cabe essa atenção, essa vigilância, exatamente. esse cuidado, essa dinâmica de entender que a gente talvez precisa ser mais sensível com as coisas. Observar o quanto que as coisas que parecem ser favorecidas por nós, na verdade, está nos favorecendo. Então, a gente acha que a gente que está fazendo ou ajudando, não. Aquela relação vem acrescentar em mim algo que se eu não tivesse me relacionado, eu nunca teria. Então, esse é o olhar onde a postura mais egocentrada, mais do prazer, do interesse imediatista, do querer mais, ela esvazia um pouco, perde um pouco de força para você ter uma expressão do olhar para o bem, Do sabe? De tentar humano, né? encontrar o humano. Então, esse processo, ele ainda está um pouco distante das nossas expressões mais espontâneas, pelo menos para mim, assim, mas é muito natural que nós já temos recurso suficiente para estarmos exercitando ele, estando mais atento, buscando ver o quanto que ele preenche esse lugar do sentido dentro de nós, sabe? E é, sem dúvida, na minha expressão assim de entendimento, o caminho. Enquanto nós estivermos olhando para as coisas e não para as pessoas, não para o humano, a gente vai continuar não nos sentindo alimentados, retroalimentados, satisfeitos. A gente pode até ter umas satisfações muito passageiras, muito distrações, sabe? Mas não aquelas que nos preenchem profundamente, aquelas que fala, cara,
Que dia maravilhoso hoje aqui. Você fala assim, pô, mas só atendi pedrada, só casos gravíssimos. Mas eu entrei profundamente no meu contato com eles, na minha possibilidade de me relacionar. E aí que entra aquela história do como a gente tem se relacionado. Acho que você falou tudo, Leandro. A importância da gente fazer a diferença, né? Embora exista uma expressão natural que muito provavelmente, até socioculturalmente, nós estamos distantes, a importância da gente fazer, né? Olhar esse humano, de ir atrás e de ter essa expressão de cuidado, né? Eu acho que cuidado é uma palavra que eu gosto muito, né? Eu acho que cuidado é sem se envolver, né, com aquilo que o outro te traz. Mas enfim, querido, olha, foi muito bom te receber aqui. E antes da Eu que gente agradeço. e antes da gente finalizar, eu vou pedir pro pessoal curtir esse vídeo, deixar novamente aí o seu comentário, a sua pergunta, tanto para mim como para o Dr. Leandro. Na descrição do vídeo estará os contatos dele aqui, para quem quiser encontrar, bater um papo também. E, Leandro, eu vou deixar aí você fazer as palavras finais, as suas considerações finais, e que gostaria muito de agradecê-lo novamente. Espero que em breve a gente possa fazer o Papo 2. Pois é, vamos combinar. Tomar um café também, que a gente é ruim de encontrar. Mas veja bem, eu vou deixar aqui uma ideia, uma sugestão. Primeiro, acho que tem um ponto muito importante, que é espaços como esse que você disponibiliza, Fabiano. Eu acho que eles são fundamentais, sabe? Te parabenizar aí pela iniciativa. Não é fácil, tá? Ter um canal, ficar alimentando isso. Não tem que gostar, tem que se envolver, tem que ter um sentido sendo encontrado nesse processo, porque a saúde mental ela tem sido muito, ainda que muito hoje alarmada, atentada no sentido de falada e buscada, mas ainda tem muito preconceito. Tem um olhar muito superficial também daqueles que buscam. Então, espaços como esse permitem ampliar o olhar na minha forma de ver e acho que são fundamentais. Então, te parabenizar, meu amigo, e te incentivar Obrigado, aí obrigado. para continuar firme. Agora, eu vou deixar uma sugestão para o público que te Sim. acompanha, que é uma experiência que está virando, assim, me falaram que, eu estava comentando sobre isso, falaram assim, olha, mas esse é artigo de luxo hoje em dia, hein? Mas que é fundamental para a gente, que é a vivência da paciência. Nós estamos vivendo, como você mesmo falou no início, índices assim, estratosféricos de ansiedade. E um movimento que pode nos ajudar a romper um pouco com essa expressão é a vivência da paciência. A paciência não é aquela que fica ali parada e, então deixa para lá. Não, é aquela que entende que, sim, existe um desejo e existe um tempo para a realização desse desejo. Mas esse tempo que está entre um ponto e outro, ele não está desamparado da presença de Deus, do olhar daqueles que, da melhor maneira, querem te ajudar a fazer o processo acontecer. E às vezes nós precisamos de aceitar isso, estar aberto a essa expressão e conter um pouco os ímpetos, entendendo que essa calma, esta paciência, ela é uma dinâmica de conexão conosco. Estar no presente, sentir que estamos presentes, esperar as coisas acontecerem no tempo que elas devem acontecer. Então, deixo aqui esse Provocação. convite, essa provocação, para que a gente tenha um olhar um pouco mais paciente. Quando o Ótimo. outro falar, espera aí, você espera, calma, porque o esperar aí está muito difícil hoje em dia, a gente não consegue esperar. Meu amigo, Muito bom. agradeço, Valeu. uma alegria estar com você, espero ter contribuído de Muito, alguma ajudou maneira aí com muito. vocês, Pô, hein? e assim, e que as pessoas comentem aqui, né? Quem tem paciência, quem acha que tem, quem tem dificuldade. E aí a gente vai conversando por aqui também.
Querido, muito Maravilha. obrigado e em breve estamos juntos de novo. Fica com Deus. Um abraço. Um abraço. Tchau, pessoal. Um abraço.